Bom, gente, retomando aqui, vou só voltar rapidamente com vocês sobre a questão da diferença, né, na tortura. É porque é o seguinte, como eu mencionei para vocês no comecinho da aula, as agravantes, elas são voltadas a qualquer crime. E aí tem um detalhe, né, que eu acho que eu não mencionei. Vejam aqui abaixo que a lei de tortura, ela é de 97. O dispositivo do Código Penal que trata das agravantes é de 84. Então, ele não previa ainda a criminalização da tortura, que só aconteceu quase 13 anos depois, não é isso? Ou seja, bastante tempo depois. Então, o que acontece? A tortura, ela não vai ser uma agravante quando você estiver diante do crime de tortura. Por quê? Porque já há a criminalização da tortura em si. Então, você não pode agravar algo que caracteriza o crime, que é a prática da tortura. Então, você já descarta, ou seja, a tortura é elementar do crime de tortura, que é justamente o quê? Você causar, provocar, submeter alguém ao intenso sofrimento físico ou mental, tá bom? E aí, quando você está diante do crime de homicídio qualificado pela tortura, o que é que a lei penal fala? Olha, não haverá qualificadora se ela se caracterizar como elementar ou como qualificadora. E no homicídio, você utiliza de um método de tortura para reduzir aquela vítima ainda mais uma condição de nada, de coisa, de objeto, que você realmente submete ao que há de mais grave, de mais atroz em termos de sofrimento, para depois matá-la. Tá? Então, você escolhe o pior método possível a fim de que você possa matar a vítima. Como é uma qualificadora, você não aplica agravante, tá? Só tomando esse cuidado com essa análise, para que a gente não tenha, por exemplo, eu estou respondendo pelo crime de tortura, então eu vou aplicar agravante de tortura? Não, porque você já reconheceu que é tortura, o sujeito já vai responder pelas sanções referentes ao crime de tortura em si, tá bom? Essa parte aqui da união estável, que foi onde nós ficamos, ela, embora não tenha previsão legal no quesito agravante, mas geralmente ela já vai gerar, por exemplo, uma consequência penal grave pelo fato de configurar crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Lembrando, namorada, tá? Namorada, violência doméstica familiar contra a mulher também abrange namorada, também abrange ficante, tá? Paquera, que mais eu poderia trazer para vocês? Ex-esposa, tudo bem? Ex-esposa, né? Também vai caracterizar a violência doméstica familiar contra a mulher, e inclusive uma funcionária, né? Ou então uma hóspede da sua casa, também vai estar ali abrangida pela Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, tá bom? Ou seja, o conceito aí, ele é um pouco mais abrangente nos termos daquela lei, que trata também de outro tipo de violência, que não só a violência física, né? Tem a violência material, o patrimonial, tem a violência psicológica, a violência física, a violência emocional, tá? Então, tome cuidado com isso. Nas questões, vejam aqui, ó, isso acaba sendo repetido aqui abaixo, né, com abuso de autoridade, etc e tal, violência doméstica, coabitação, com abuso de poder ou violação do dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. A questão do ministério era, né, muito utilizada, né? Profissão pode ser qualquer profissão, por exemplo, professor em relação ao aluno, pode ser um coordenador em relação ao professor, um diretor em relação ao empregado de uma empresa, um advogado em relação, um advogado sênior, em alguns escritórios existe isso, um advogado sênior em relação a um advogado júnior, que é o advogado que está iniciando digamos assim, iniciando no escritório, tá? Então tem toda essa questão e por aí vai. Quando você fala de cargo, tá? A grande diferença é que o cargo ele foi criado por lei, tá? Criado por lei. Então, ele tem previsão legal nesse sentido. Você vai ter várias situações no âmbito da administração pública, por exemplo, cargo de professor da Universidade Pública do Estado do Pará, cargo de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, cargo de analista judiciário do Tribunal Superior Eleitoral. Então, todos eles vão estar
vão ser previamente previstos em lei para que possa fazer o concurso, etc. Você tem ainda a figura do emprego, que é o que nós chamamos de emprego público, não é o emprego particular, tá? O emprego público, ele está sujeito nas situações em que você tem, por exemplo, autarquia nem tanto, mas sociedade de economia mista, por exemplo, a Petrobras, né? Banco do Brasil, tal, e também empresa pública, tá? Inclusive foi agora recentemente o concurso da Caixa Econômica. Então, só para trazer esses exemplos aqui, são entidades da administração pública indireta. Vocês vão estudar isso com a Sara Guerra ou com o Reuters, não lembro agora. E essas entidades, né, elas fazem concursos públicos. Só que quando o empregado ele é selecionado, ele vai ter o regime regulamentado pela CLT, né, com algumas diferenças em relação ao empregado particular, tá? Então, é nesse sentido que a gente trabalha aqui. Quanto à criança maior de 60 anos, o enfermo ou mulher grávida, tá? Obviamente, porque são pessoas que se encontram num momento de vulnerabilidade um pouquinho maior. Eu não sei quem é que está com o áudio um pouquinho, eu vou dar mudo aqui, melhorou, tá? Mas depois vocês corrijam aí, tá bom? E no quesito idoso, tá? Tomar cuidado, aqui a lei fala maior de 60 anos e geralmente em prova vai aparecer o seguinte, olha, aplica-se agravante genérica no caso de você, por exemplo, furtar uma carteira de dinheiro, né, uma porta-cédula de uma pessoa idosa. Aí você tem que tomar cuidado, né? Porque o conceito de idoso é a pessoa que faz 60 anos. A partir da 0 hora do dia que você faz 60 anos, você já é idoso, tá? Então, não necessariamente você é maior de 60 anos. O maior de 60 anos é o 61 em diante, nos termos da nossa contagem penal. Então, geralmente, um exame da ordem, um concurso público menos inteligente, ele virá com esse tipo de pergunta, que é mais uma forma assim, de criar uma casca de banana, criar uma armadilha, né? Se você estiver um pouco cansado, distraído, você acaba não percebendo esse tipo de pegadinha e, enfim, pode perder uma questão nesse sentido, tá? Então tome cuidado em relação a essas questões idiotas que são muito comuns aí em concurso público, tá bom? É, Aqui, por exemplo, você tem, eu até mencionei na outra aula, é, você não pode aplicar essa agravante quando você está diante, por exemplo, de um crime que já leva em consideração aquele fato ou aquela condição da vítima. É dizer, tá? Pra vocês terem ideia do que eu estou falando. Estou diante de uma acusação por um crime de estupro de vulnerável de uma criança. Bom, a idade da vítima já é levada em consideração para estabelecer o quê? O conceito de vulnerabilidade. Trata-se, portanto, de uma elementar do artigo 217-A do Código Penal. Se o conceito, né, se a idade da vítima nesse ponto já configura a elementar do crime, eu não posso usar o mesmo argumento, o mesmo ponto, o mesmo fator para agravar a pena, tá? Isso já foi feito, já foi analisado quando você estabeleceu, por exemplo, um juízo de tipicidade aí, definindo que a pessoa era vulnerável para efeitos penais. Tudo bem? Quando o ofendido está sob a imediata autoridade da vítima, a autoridade geralmente quem tem são entidades, pessoas com cargo, né, pessoas que representam o Estado, mas pode ser, por exemplo, também profissional de um hospital público, por aí vai. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido, você está na situação, Porto Alegre, por exemplo, né, que a gente presenciou, e aí alguns sujeitos, ao invés de aproveitarem o momento, né, estavam supostamente resgatando pessoas que estavam se afogando, e aí estavam cometendo estupros, né, de crianças e mulheres, etc.
E aí o governo, por meio do sistema de segurança pública, adotou, Mas, ok. adotou a situação de, por exemplo, você separar as mulheres e crianças dos abrigos em que as outras pessoas estão colocadas, né? Ou seja, muito grave. Você se aproveita de uma situação grave, de calamidade, de caos, para cometer delitos. Obviamente, você tem um agravante aí, né? E aí, detalhe, vamos imaginar, eu aproveito a situação de caos, né? Algo que eu já vi acontecer, tá? Não estava presencialmente lá, mas eu vi pelos vídeos. BR-010 entre Imperatriz e a Ceilândia. Um caminhoneiro, a estrada estava muito ruim, ele caiu num buraco e ele ficou preso nas ferragens do caminhão. A cabine do caminhão, né? Ela comprimiu a parte frontal aqui dele, ele morreu no local. E aí muita gente que morava ali no entorno da BR aproveitou para saquear o caminhão, tá? E aí você pode muito bem inserir aqui, ó, o de desgraça particular do ofendido, tá? O ofendido estava numa situação e engraçado, ninguém aparece para ajudar o cara, né? Até porque tinha que esperar, obviamente, para poder arrancar aqui os ferros, né, dele, tá? Mas, enfim, lamenta-se, né? É uma coisa que a humanidade ainda faz. Em estado de embriaguez pré-ordenada, é a famosa ácio libera em causa, né? Você bebe de propósito, né? Que é um mecanismo para você supostamente se encorajar a cometer um delito, né? Você perde mais a vergonha, perde mais os constrangimentos assim para ir para cima de determinada situação e cometer um crime. Essa é a primeira parte das agravantes, né? Nós temos ainda as agravantes genéricas do artigo 62. Toda agravante é genérica, gente, tá? Toda agravante é genérica. A pena será ainda agravada em relação a agente que, primeiro, promove ou organiza a cooperação do crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Se for o caso de uma organização criminosa, a gente vai especificamente para a lei do crime de organização criminosa, que é a lei de 2013, tá? Deixa eu ver se eu estou com o número da lei aqui. Não, eu estou com ela aqui, ó. Esqueci de anotar o número da lei, sempre esqueço. Mas é só botar no Google, Lei de Organização Criminosa, vocês encontram o número dela rápido. Sujeito que coage ou induz outrem à execução material do crime, lembrando, tá? É, sendo tortura, não se aplica aqui, tá? Não se aplica a agravante, porque isso caracteriza uma elementar do crime de tortura, que eu mencionei a vocês, né? Você, no caso da coação, né, você utilizar de violência, submeter a pessoa em intenso sofrimento físico ou mental para ela cometer um crime. No caso de induzimento, a gente tem que tomar cuidado apenas com alguns crimes que são dessa natureza, né? Quando, por exemplo, você tem, por exemplo, tá. Quando nos casos que você tem o crime do 122 do Código Penal. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu aumentar aqui. Isso aqui é pulado. Vai demorar muito. Artigo 122 do Código Penal. Ele é um crime em que a conduta principal ela é acessória, tá? Você não tem necessariamente uma execução, né? Chegando. Tá aqui, ó, dos crimes contra a pessoa, né? Aí você vai passar do 121, vou aqui para o 122, que é tudo material, objeto de análise semestre que vem. Aqui, ó. O que é que você tem aqui, ó? Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Reclusão de 6 meses a 2 anos, tá? Você não tem um crime aqui de execução.
Porque, na verdade, a lei não pune o suicídio. A lei vai punir aqui no 122 aquela pessoa que colabora de forma psicológica, né, no sentido, na questão do incentivo, ou de forma material. Por exemplo, eu vou no comércio, compro uma arma para alguém cometer suicídio. Eu vou lá e dou para a pessoa, não, cara, agora vai, é, faz parte da tua decisão, então tá aqui, é o que eu posso fazer pelo teu bem, te dou outra arma aqui e tal. Isso é um auxílio material, né? Você auxilia a pessoa materialmente. Você pode, por exemplo, montar uma estrutura para a pessoa cometer o suicídio, você pode comprar um veneno. O que você não pode fazer é ministrar o veneno. O que você não pode fazer vamos imaginar, a pessoa que está amarrada numa corda no pescoço, você chutar o banquinho. Você não pode, por exemplo, liberar o gás de cozinha, você não pode atirar na pessoa, porque aí seria execução, no caso, você responderia por homicídio, tá bom? Então aqui você tem justamente essa questão do induzimento, né? E aí, se você estiver diante do 122, você não vai aplicar aquele agravante, porque aqui você está diante de uma conduta tipificada, né? Obviamente, como a própria caracterização do crime. Executa o crime nele, participa mediante pago ou promessa de recompensa, lembrando das situações em que você vai se deparar no homicídio, né? Do famoso pistoleiro de aluguel. Ali já é uma forma qualificada de homicídio. Você também não pratica, não aplica aqui essa agravante, tá? Bom, só para tomar cuidado com essas questões aí relacionadas às agravantes e atenuantes. Agora, pode falar, não? Não sei se fui eu que bati a mão aqui. Bom, aqui nós temos as circunstâncias genéricas atenuantes. Gente, quando alguém quiser fazer alguma intervenção, é só abrir o microfone e falar, tá? Porque eu não tenho, assim, controle visual de vocês aqui, já que eu estou vendo o nome de vocês. Então, é só levantar a mão direitinho. Eu não sei se alguém fez algum sinal aqui em cima, não. Então, fiquem à vontade, tá? As atenuantes. Se eu tenho as agravantes servem para o quê? Para piorar o tratamento penal da pessoa na segunda fase da dosimetria. Se eu tenho atenuante, a atenuante ela suaviza, né? Ela melhora, ela, de certa maneira, reduz a resposta penal em alguma medida que deve ser dada à pessoa, porque ele tem algo a seu favor. Então, nós temos aqui, ó, atenuantes legais. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. O interessante aqui é que também vocês têm que tomar cuidado que, embora a lei não preveja aquelas hipóteses, né, de, mas a lei não fala em elementar do crime, a lei não fala em circunstância de redutora de pena, diminuição de pena, mas a gente também tem que tomar cuidado com bis in idem aqui também, tá? A gente não pode utilizar a mesma circunstância para atenuar e também, eventualmente, para diminuir a pena da pessoa, porque seria ilegal fazer isso, seria contrário a um princípio que norteia o direito penal. Olha só o caso aqui da primeira situação. Ser o agente menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Tá? Renata, na flor da idade, atualmente nasceu em 49. Perdão, ela cometeu um crime em 2018. Então, só para a gente fazer o cálculo aqui, para ninguém passar mal, né? Eu vou logo para a calculadora. Tá? Botar aqui, 2018 menos 1949. Ela teria 69 anos, tá? Opa. Ela teria 69 anos no dia em que cometeu o crime. Só que ela foi condenada a 8 anos de prisão no dia 19 de abril de 2019. Obviamente que nesta data ela já estaria com o quê? 70 anos. Então, aqui que vocês têm que tomar cuidado. Porque essa atenuante, ela vai se aplicar em duas situações, tá? Quando o agente for menor de 21 anos na data do fato, ou seja, na data da execução do crime por ação ou por omissão, e quando o agente for maior de 70 anos na data da sentença.
dispositivo ele traz situações relacionadas à idade em dois momentos distintos, né? Um em razão da da própria imaturidade do agente, né? 21 anos, uma pessoa muito jovem, né? A maioria de vocês tem menos de 21 anos aqui, então são pessoas ainda em fase de maturação, de desenvolvimento. É interessante, sim, eu até concordo com isso, né? A gente percebe até mesmo as ciências psicológicas, né, da psiquiatria também trabalham isso, né? Que a gente leva um certo tempo para a alcançar alguma maturidade. E quando você tem 70 anos, mais de 70 anos na data da sentença, significa dizer que você também é uma pessoa que já está com o organismo um pouco mais frágil, né? A ciência tem demonstrado que o corpo se mostra de fato envelhecido a partir dos 75 anos de idade. Então, é uma pessoa que já está ali chegando, né, nesse estágio, né? Agora mesmo, por exemplo, vocês viram que ontem o ex-presidente dos Estados Unidos, né, aquele cara foi condenado por alguns crimes que eu confesso que eu não domino bem aquele assunto, porque ele foi condenado por um tribunal estadual. Então, cada estado lá tem uma legislação criminal muito peculiar. Então, assim, não tenho como dar maiores detalhes. Mas uma coisa que eu estava lendo que vai se aplicar ao caso dele é que ele já tem mais de 70 anos. Então, dificilmente ele vai para a cadeia por conta da faixa etária dele e também por conta do tipo penal em que ele foi condenado, que parece que a pena máxima é 4 anos. Então, você vai botar um idoso, ainda que seja um cara poderoso, com dinheiro, etc. e tal, numa cadeia talvez não faça o menor sentido, né? Um crime sem violência ou grave ameaça, né? Mas é um crime que para eles lá tem gravidade, mas não, um crime que não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, nessas situações, aqui que o juiz faz esse tipo de debate, né? Esse tipo de análise. Por exemplo, no caso da Renata, na data do fato, ela tinha 70 anos. Aí a pergunta que a gente pode trabalhar com vocês tá? A Renata vai se beneficiar ou não dessa atenuante? Quem pode me ajudar? Na data do, na data, no dia que ela cometeu o crime, ela já tinha 70 anos? Não. No dia que ela cometeu o crime, ela tinha 69. No dia da Então, não. condenação, ela tinha 70. Então, não. Por conta do seu slide aí, ou teoria da atividade, que considera-se praticado o crime no momento da conduta. Isso, só que no caso do momento da conduta, acho que alguém botou alguma coisa no chat aqui, né? Deixa eu ver. Não, sim, ela será beneficiada. Agora, Xixinho, Vinícius está China. Por que não, Vinícius? Ele vai, daqui para amanhã ele Porque responde. no texto. Tá ouvindo? Tá, agora tô ouvindo. Manda. Assim, tá bom. É porque no texto afirma maior de 70 anos, eu não Muito falar igual bem. ou maior de 70 anos. Então, não será Perfeito. beneficiário. Valeu, garoto. É isso mesmo, ó. O texto fala aqui, ó, maior de 70 anos. Então, pela interpretação que se faz do dispositivo, e o Vinícius mandou muito bem, ela deveria ter o quê? 71 anos para se beneficiar dessa atenuante. E não é o caso, ela tinha exatamente 70 anos, tá? Tome cuidado, gente. É por mais besta que seja, isso cai em prova, tá? Não necessariamente a prova, a minha prova, mas até porque não é o maior desafio da vida de vocês. Mas vocês devem, alguns devem fazer agora concurso do TJ, né? Outros concursos, exame da ordem. Então, esse tipo de questionamento vai cair, tá? E aí, Luísa, só para lembrar, né? O inciso primeiro, ele aborda dois momentos. 21 anos na data do fato, menor de 21, tá? Então, ou seja, ele vai ter que ter 18, 19 e 20, tá? Ele não pode ter 21. Se ele tiver 21, ele já não vai caracterizar aí a exigência legal. Ele tem que ter 18, 19 e 20. Se ele tiver menos de 18, ele é inimputável. Então, ele vai responder pelo ato infracional nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente na Justiça Infanto-Juvenil. Aqui, ele precisa ter entre 18 e 20 anos, tá? 18, 19, 20. Quando você está falando do outro polo, que é maior de 70 anos, aí você precisa que a pessoa tenha de 71 para frente, tá? Para ela poder se beneficiar dessa atenuante aí. Então, a teoria da atividade está lá no artigo 4º do Código Penal.
Como que eu vou provar essa menoridade? Por meio de qualquer documento hábil, né? Somente em situações muito excepcionais você vai fazer qualquer tipo de comprovação. Enfim, gente, eu até já mencionei com outros colegas, tem gente que realmente não tem documento, né? Pessoas que às vezes não sabem quem é o pai de verdade. O Brasil trabalha ainda com muita adoção à brasileira, né? O que é que nós chamamos de adoção à brasileira? Por exemplo, eu conheço uma esposa, uma pessoa, uma mulher, ela já está grávida, e aí eu acabo assumindo no registro que aquela criança é minha, né? Ou seja, a partir de então eu vou criar aquela criança como se fosse minha filha. Aí eu coloco o meu nome no registro dela. Só que biologicamente eu não sou o pai da criança. Alguém pode pensar, poxa, mas é uma atitude nobre. Eu acho maravilhosa, como se diz assim, nobilíssima, né? Só que pode causar problemas do ponto de vista genético lá na frente. Ela ter algum tipo de necessidade de saúde, tá? Que precisa de um órgão compatível. Pode ter problemas também, vamos imaginar, dela se relacionar com algum familiar, algo do tipo. Então, é interessante que você tenha uma noção de quem seja a sua árvore, né? Ancestral e tal. Mas tem muita gente que não tem documento, né? Tem muita gente que não tem diploma. Então, isso é um problema que a gente enfrenta ainda. Em regra, nós vamos utilizar da documentação hábil, né, formal, para fins de identificação, de demonstração dessa idade. O desconhecimento da lei aqui pode servir de atenuante, especialmente em situações que você tem pessoas sem, de fato, realmente um conhecimento mais apurado. Nós mesmos que estamos estudando, a gente não conhece tudo que está previsto na lei, né? Vocês forem olhar agora, eu não vou perder meu tempo aqui por causa dessa questão do software aqui, né? Mas nós já passamos de 14 mil leis, né? Só leis ordinárias. Aí você vai somar as leis estaduais, leis municipais, constituições, as estaduais, aí tem a Constituição da República, leis complementares, é muita coisa, gente, tá? Os tratados e convenções internacionais, enfim, muito ato normativo para você realmente saber, e até mesmo matéria penal, a quantidade de crime que já foi previsto em lei, tá? Ter o agente cometido o crime quando por motivo de relevante valor social ou moral. No homicídio, vocês vão ler depois o artigo 121, parágrafo 1º. No homicídio, você tem as situações do chamado privilégio. O privilégio, gente, nada mais é do que uma causa de diminuição de pena, tá? Só que nesse caso aqui, o privilégio é uma causa especial de diminuição de pena. Por que que ela é especial? Porque ele só se aplica ao homicídio. Ele está previsto especificamente no dispositivo que trata do homicídio. Se eventualmente ele estiver previsto em outro tipo penal, aí você vai aplicar para outro tipo penal também, porque tem uma previsão expressa nesse sentido. Então lembre-se que nós falamos no começo da nossa fala. As agravantes e atenuantes são o quê? Genéricas e subsidiárias. Então, se você tem uma previsão na parte especial, a norma especial afasta, né, empurra a norma geral, tá? Naquele caso especificamente falando. Você sempre vai aplicar a norma especial em relação à norma geral, nesse caso. Quando eu era criança, eu tinha muito medo, porque nós não tínhamos ainda internet, obviamente, né? Estou falando ali de 88 para 90. Talvez o Iel, se ele tiver aí, ele lembre. O Iel tem a idade parecida com a minha. Havia um rapaz aqui em Imperatriz, supondo eu que seja um rapaz, tá? Olha, o Zoom já está me avisando que tá para encerrar daqui 10 minutos a nossa reunião aí, mesmo procedimento, você já sabe. E havia um cara, tal de um homem da moto, homem da lanterna, perdão. Ele saía com a lanterna assaltando e, enfim, matando as pessoas aqui em alguns bairros de Imperatriz. Eu morri de medo desse cara, embora eu não saísse de casa à noite, né? Sozinho, obviamente, tinha 8 ou 9 anos. Mas eu morri de medo desse personagem. Vamos imaginar que alguém descubra a identidade do homem da lanterna. E aí, por conta de um relevante valor social, decida matar esse cara para que Imperatriz ou determinado bairro de Imperatriz tenha, enfim, uma paz. Esse tipo de circunstância, se eventualmente reconhecida pelo júri, tem o potencial para reduzir a pena do homicídio simples.
Então tá lá, 121 caput, pena de 6 a 20 anos, e aí você tem, parágrafo primeiro, essa possibilidade de você reduzir a pena do homicídio simples, tá? Quando ele é praticado por motivo de relevante valor social ou moral. Nesta hipótese de você matar um criminoso conhecido, né, e etc., seria uma situação de relevante valor social, tá? Porque você mata, você pratica um crime grave, né, supostamente preocupado com o coletivo, preocupado com um grupo de pessoas ali do bairro, da cidade, por aí vai. Outra atenuante, quando o sujeito tente, por sua espontânea vontade, com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Não vamos confundir com arrependimento eficaz, tá? O arrependimento eficaz, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Ele vai responder pelo que ele efetivamente praticou até ali. Lembrando que o arrependimento eficaz, ele acontece durante a execução do crime, tá? O arrependimento atenuante, o crime já aconteceu. E aí você vai o quê? Logo após o crime, veja só, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências. Então você vai tentar o quê? Diminuir o impacto que o seu crime causou na vida daquelas pessoas. Então, por exemplo, eu cometi uma lesão corporal em alguém e essa pessoa ficou paraplégica. E aquela pessoa era responsável pelo sustento dela e da própria família. O que é que eu faço? Logo após o crime, percebendo o estrago que eu fiz, eu começo a colaborar com aquela família para que ela não sofra nenhum tipo de, ainda maior, né? Não sofra mais consequências em razão do meu fato criminoso, né? Supondo que eu tenha condições de fazer isso e por aí vai, tá bom? Seria uma forma de arrependimento atenuante. Aqui você tem o que, ó? Logo após o crime. Quando você está lidando com o arrependimento posterior, é diferente. Nos crimes cometidos, olha só, que tem aqui, ó, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? Reparado o dano restituído à coisa até o recebimento da denúncia ou queixa. Por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Aqui você tem, no arrependimento posterior, uma causa de diminuição de pena. Tá? Se quiser anotar, o arrependimento posterior é uma causa genérica de diminuição de pena, tá bom? Ela é uma causa genérica de diminuição de pena. Na reparação atenuante, nós temos uma atenuante. E ela leva em consideração o quê? Evitar ou minorar as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Aqui você utiliza o termo. Opa! Aqui o prazo é antes do julgamento. No arrependimento posterior, você utiliza como parâmetro antes do recebimento da denúncia ou queixa. Então, no arrependimento posterior, o processo não começou ainda, tá? Enquanto que na reparação atenuante, o processo já começou, só que ele não foi julgado ainda, porque nós temos todo uma linha do tempo, né? Que vai depender do procedimento que você estiver diante. Ele vai ser um pouco maior, vai ser um pouco menor, né? Conforme o tipo de a complexidade do fato. Isso vocês estudam em processo penal. Só que a decisão judicial que recebe a denúncia ou queixa, ela inicia o processo. Ela dá início ao processo. O processo nasce a partir do momento que o juiz recebe a denúncia ou queixa. Ele diz o seguinte: olha, eu estou admitindo que há plausibilidade jurídica nessa acusação. Então o processo começa. Aí o juiz vai, ato seguinte, determina a citação do acusado, ou seja, ele vai ser comunicado da existência daquela acusação e que ele deve constituir um advogado para apresentar defesa no prazo legal, tá? E aí o processo vai seguir normalmente o seu curso conforme o caso. Então, só tomar cuidado para que você não confunda o arrependimento posterior, que é uma causa geral de diminuição de pena, com a reparação atenuante, que é uma atenuante, tá? São situações diferentes, tá bom? E aí eu vou dar uma pequena
invertida aqui. 4 minutos, eu acho melhor a gente parar logo e começar a outra aula, tá? Volto já. Parar aqui o. Perdoem por não ter esse negócio